Boa noite a todos, que Jesus nos envolva em clima de fraternidade e de paz, que possamos não só nos sentirmos reunidos, mas sobretudo nos sentirmos unidos em torno dessa mensagem consoladora, dessa mensagem que nos esclarece, dando-nos a oportunidade de enriquecermos o nosso raciocínio, o nosso pensar, a nossa vontade, e com esse enriquecimento podermos alicerçar a nossa fé no raciocínio, uma fé raciocinada, que nos faz, que nos dá a oportunidade da nossa transformação, de nós pensarmos naquilo que não nos é mais conveniente, nas oportunidades de cada dia, trabalho de busca incessante de esforços cotidianos para a nossa transformação moral, contribuindo assim de maneira muito positiva para um mundo mais fraterno, um mundo melhor. Na noite de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre o Espiritismo no terceiro milênio. Sabemos que a doutrina espírita ela é o cristianismo redivivo, representando na Terra nos dias de hoje, dando-nos nos dias de hoje o cumprimento da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos disse: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador, que o mundo não pode ver, porque não o conhece, que será em espírito e verdade, e vos fará relembrar todas as coisas. Lhes aditará novos conhecimentos e ficará convosco eternamente. Então, nesta fala de Jesus, nós podemos tirar alguns elementos importantes que nos ajudam a entender que momento é esse que nós estamos vivendo, no portal de uma nova fase, de início de uma nova era, uma era de transformação da civilização humana na Terra, que começou lá no início. Um processo que levou milhões de anos, né? Só para chegarmos à condição de nos identificarmos como indivíduos, termos a ciência da nossa individualidade, levamos 1 bilhão e 500 milhões de anos. E a partir dali, passamos a ter a responsabilidade com o nosso desenvolvimento intelectual e, por conseguinte, moral, na regra do nosso proceder, das nossas escolhas. Quando, então, vamos conquistando o nosso livre-arbítrio, que é relativo às nossas decisões. Entretanto, é importante que tenhamos em vista que em nenhum momento nessa nossa trajetória até aqui estivemos sozinhos. Primeiro, que estivemos tutelados por uma organização superior que nos conduziu nessa trajetória, dando-nos no tempo, no espaço e no tempo, a condição de sairmos da condição de ignorantes quando da nossa criação. Somos criados simples e ignorantes, somos criaturas do Pai. Esta inteligência suprema
causa cáusica de si mesmo, a que denominamos Deus. Jesus veio fazer a vontade dele e nos mostrar o caminho, mas Jesus não foi o primeiro. Jesus teve um papel importante nessa nossa trajetória para este momento de transição. Em todas as épocas, nós tivemos precursores dessa boa nova, deste evangelho que nos ensina o caminho do amor. Nós tivemos nas civilizações antigas espíritos que vieram até nós e impulsionaram a Terra nos seus aspectos culturais, nos aspectos filosóficos, sociais, econômicos e políticos e tecnológicos. E o que predominou até agora foi um crescimento bem destacado e significativo do aspecto tecnológico intelectual. Quando do advento de Moisés, que recebe então as bases da Boa Nova no Decálogo, que se constitui a primeira carta que embasa a justiça e o direito até os dias de hoje, ele nos apresenta então as leis em um decálogo, a justiça divina. Mas 1500 anos após Moisés, nós temos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio derrogar a contribuição ímpar de Moisés à sua época. Moisés contribuiu para a convergência da sociedade na visibilidade de um Deus único. E Jesus Cristo nos trouxe, além da confirmação da imparcialidade para com todos em todas as circunstâncias das leis divinas, ele nos trouxe uma forma de caminhar. Então nós fomos criados simples e ignorantes, mas Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós viemos caminhando nesta trajetória atendendo a muitas das ideias no campo da relação humana, mas ainda muito longe de um caminhar na direção do Pai. E é isso que Jesus vem fazer. Ele vem nos mostrar um novo rumo e uma nova forma de caminhar. E disse-nos que viria até nós para fazer a vontade do Pai. E que ninguém chegaria a Ele se não fosse por Ele. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele veio nos mostrar o roteiro de um caminhar consorciado com a verdade que liberta e que nos faz, então, nos prepararmos para uma nova etapa, uma nova fase. Caminhamos, então, nestes 1857 anos, depois do advento do Cristo, quando então surge, em resposta, em atendimento, cumprindo a promessa que nos fez, que nos enviaria um outro Consolador, quando os Espíritos, numa invasão organizada na Terra, eles se apresentam à humanidade, mostrando-nos, rasgando o véu, descerrando o véu para uma vida de intercâmbio, uma vida de conexão entre os dois planos da vida, mostrando-nos que a vida não se encerra entre o berço e o túmulo,
e que ela é transcendente e que a sua dimensão é muito maior do que este circunscrito, essa acanhada visão de uma vida que começa no corpo e se encerra com a morte. Os espíritos vêm e se apresentam lá desde das primeiras manifestações mais ostensivas no condado de Wayne, em Hydesville, na casa da família Fox, dando pancadas e essas pancadas respondendo a perguntas daqueles que ficaram surpresos com aquele fenômeno, dizendo-se então espíritos, que são espíritos. E depois, logo em seguida, na França, na famosa fenomenologia denominada das mesas girantes e das mesas falantes, porque os espíritos respondiam com a movimentação das mesas. Foi quando então o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, convidado pelo seu amigo Didier, foi investigar este fenômeno das mesas falantes. A princípio, encontrava-se ele com muita resistência, porque não entendia como que um instrumento que não tinha cérebro nem a capacidade cognitiva de pensar pudesse responder a questões dos presentes. No entanto, por curiosidade e por atenção a seu amigo, ele vai então participar, olhar e observar o fenômeno em si. E constata que, se de um efeito inteligente há uma causa inteligente, ali deve ter uma lei a ser investigada e a ser pesquisada. E como cientista, ele passa então a estudar as comunicações que eram recebidas no mundo inteiro pelos diversos médiuns em diversos lugares, cadernos de psicografias lhes foram entregues para que ele pudesse, então, com a sua capacidade de pedagogo, porque foi aluno de Pestalozzi no Instituto em Verdun, na Suíça, e que teve uma formação mais humana, mais gentil, mais fraterna, mais afável, porque Pestalozzi tinha na sua concepção de que a educação sem amor não tinha a mesma qualidade do que só um processo de informação. E assim, então, Kardec, preparado na sua primeira etapa como ser reencarnado na Terra, mais com a sua bagagem espiritual e as suas conquistas intelectivas no campo científico, foi, então, o escolhido por Nosso Senhor Jesus Cristo para poder fazer este trabalho de compilação dessas informações que nos chegaram de todas as partes. A primeira constatação dele foi a de que a mesma pergunta feita a diversos médiuns em diversas ocasiões deveria ter a mesma resposta, e foi isso que ele constatou: a universalidade dos ensinos dos espíritos a respeito das temáticas que ele compilou e organizou em ordem e lança em 1857 a pedra angular desta doutrina que contempla os princípios fundamentais de existência de Deus, a comunicabilidade entre os dois planos da vida, a pluralidade das existências corporais, e também a existência e sobrevivência do espírito. E assim nós tivemos então, num momento em que a cultura da sociedade humana, principalmente em França, era uma cultura já bem desenvolvida no campo intelectual, mas que ele sofreu uma certa resistência em face de a ciência materialista
não abria espaço para investigações transcendentais no campo da transcendência. Por isso é que Allan Kardec nos fala de que a ciência espírita ela tem uma metodologia de investigação toda própria, diferente da metodologia da ciência até então, porque uma é a ciência materialista e outra é uma ciência que não só conjuga a investigação no campo físico, mas associa e como base entende que a dimensão da vida ela não se circunscreve entre berço e túmulo. E assim, essa codificação espírita ela nos foi apresentada. E de lá para cá, então, muitos dos pesquisadores à época começaram a estudar os fenômenos ligados ao campo espiritual. E em todas as épocas da humanidade nós tivemos desenvolvimentos intelectuais, mas também tivemos desenvolvimento moral decorrentes deste processo de crescimento pela convivência, pelas experiências vivenciadas ao longo das reencarnações. E em cada época também nós tivemos as contribuições daqueles que vieram para poder impulsionar a nossa trajetória para este caminho do progresso e guardando-se as proporções da nossa capacidade de absorver e de compreender. Então a lei do progresso passa a ser uma lei imutável e que nos apresenta os seguintes aspectos. Primeiro, sobre o estado de natureza. O estado de natureza é o resultado, é o que nós somos, é o resultado das nossas experiências, das nossas conquistas intelectuais, morais, em determinado estágio do nosso processo evolutivo. E esse estado de natureza ele é mutável, porque em nossa intimidade, segundo o Leon Denis, no livro do Progresso, ele nos diz que o progresso é a aspiração para o bem e para o melhor, e que é uma força que nós trazemos dentro de nós, é força esta que nos impulsiona a buscarmos novas conquistas, a caminharmos, a avançarmos na direção de coisas grandiosas e a caminharmos em destinos mais altos e nos lança para frente, nos domínios do pensamento e nos domínios da consciência. Ao enriquecermos o nosso pensamento por essa força que nos impulsiona a buscar o novo, a irmos para frente, a querermos o melhor, é algo que está dentro de nós. Em nossa consciência, dizem os Espíritos, também no Livro dos Espíritos, que as leis superiores, que é o outro aspecto, estão grafadas em nossa consciência. E as leis superiores, ao conhecermos as leis superiores, nós vamos mudando o nosso estado de natureza pela compreensão dessas leis. E diz mais, que o homem só é infeliz porque dessas leis se afasta. Porque ele tem o livre-arbítrio para poder decidir pelos seus desejos, pelos seus interesses, e só é infeliz porque dessas leis se afasta. Então, quando nós caminhamos individualmente ou coletivamente valorizando ideias que são destacadas em cada época, e hoje vivemos a ideia do materialismo bem arraigada em nossas práticas, em nosso pensamento, essas ideias elas surgem, mas elas vão crescendo num período da nossa sociedade, mas sem base, sem fundamentação com as leis superiores da vida. Muito embora elas tenham uma contribuição no nosso progresso
pelas adversidades que elas causam, até que venhamos a pensar, a refletir com a nossa racionalidade de que não dá mais para ser dessa forma, daquele jeito. Se nós olharmos a história, nós vamos constatar que foi assim que aconteceu as grandes mudanças, as revoluções, as reformas. Então são mudanças que aconteceram com um crescimento intelectual e, por conseguinte, um crescimento moral. Chegamos aqui no portal, num momento de um portal de uma nova fase, num momento de transição, vivenciando em um ambiente de profundas revoluções no campo social. Hoje, com a pandemia, mas em toda a história nós tivemos várias situações pandêmicas, né? Pandêmicas sob o ponto de vista de saúde, pandêmicas sob o ponto de vista da nossa ignorância ideológica, e em todos os momentos nós, depois que essas fases passam, o aprendizado fica. E como que se estivéssemos amadurecidos para novas ideias. E essas novas ideias chegam pelo fio da inspiração, pelo fio da experiência. E não podemos nos esquecer que continuamente estão reencarnando espíritos que trazem para a sociedade novas ideias para colocá-las em prática no seio da sociedade, para que a sociedade avance. E hoje nós estamos neste momento, um momento que adentramos a este portal da fase de mudança de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Regeneração é um processo de revisão da nossa postura, das nossas ideias, do nosso pensar, da nossa vida individual e coletiva, principalmente num campo, numa abordagem filosófica. Por que é que nós estamos aqui? De onde que nós viemos? E para onde que nós vamos? E a essas três questões, no tríplice aspecto da doutrina espírita, no aspecto científico, no aspecto filosófico e religioso, essa doutrina nos responde, nos colocando então diante de um novo rumo e com as lições de nosso Senhor Jesus Cristo, nos esclarecendo como devemos nos comportar, como devemos pensar para caminhar nessa nova direção. Primeiro que nós temos que fazer um desenvolvimento moral, e que há 2000 anos estamos sendo convidados para isto. Tivemos um crescimento intelectual significativo. Compreendemos que essa evolução teve uma contribuição enorme, mas poderíamos ter caminhado mais rapidamente. No entanto, por força do progresso, os mundos progridem, o mundo material progride e nós, espíritos, progredimos. Chegamos num momento em que são chegados os tempos. E os tempos chegaram, e ao Espiritismo coube a missão de nos esclarecer de como que nós podemos contribuir para este processo. Divaldo Pereira Franco, em suas recentes lives, nos afirma que os espíritos lhe informaram que há 3 décadas estão renascendo, um projeto de reencarnação em massa, estão renascendo no planeta todo espíritos para contribuírem com essa transformação moral da civilização da Terra. Então, é um processo natural
de mudança de novas ideias, de uma força coletiva, e aqueles que estão obstaculizando o progresso e o desenvolvimento da Terra neste momento vão poder contribuir na sua próxima reencarnação em planetas que não tenham o mesmo caráter e a mesma predominância do bem, mas intelectualmente eles vão poder contribuir, mas num meio social com mais sintonia com o seu padrão de comportamento. E aqueles que vão poder reencarnar aqui são aqueles que já adquiriram na sua essência, no seu pensar, no seu agir, uma maneira mais altruísta de ser, uma maneira de observar um tanto mais o outro, o nosso próximo. E nessa direção, as lições de Nosso Senhor Jesus Cristo nos são como o farol que ilumina o nosso caminhar. A partir do momento em que Ele nos diz que não veio ao mundo para ser servido, que Ele veio para servir. O que significa servir? Servir significa você atender a vida e sendo útil à sua sociedade e ao seu próximo mais próximo. E ele nos diz também que é preciso que amemos a Deus sobre todas as coisas, amando ao próximo, como a si mesmo. Olha a importância de nós compreendermos que o amar a Deus sobre todas as coisas é aumentar e amplificar o nível de consciência das leis superiores. São as leis superiores que ele veio nos ensinar que vão mudar o nosso estado de natureza. E essas leis superiores, então, nos colocarão numa trajetória e num ritmo diferenciado para um processo de regeneração coletiva. Estamos aqui todos reunidos para as experiências que a reencarnação nos faculta, desta feita e doravante para aquisições no campo do desenvolvimento moral. E o que é o desenvolvimento moral? O desenvolvimento moral significa desenvolver a capacidade de perceber, a capacidade de distinguir o bem do mal. E essa capacidade de distinção, ele é fruto da conquista da nossa razão, da nossa racionalidade, da nossa capacidade de entender e de compreender. Mas como que a gente pode distinguir o bem do mal? Primeiro, entendendo conceitualmente o que significa o bem e o que significa o mal. E os espíritos respondem que o bem é tudo aquilo que fazemos de conformidade com as leis superiores. E o mal é tudo aquilo que fazemos contrário a essas leis superiores. Então, estas leis é que são os nossos balizadores do processo de regeneração, e são através deste conhecimento que nós vamos enriquecer o nosso pensamento, e pelo raciocínio nós poderemos então fazermos as alterações e as mudanças em nossa intimidade. É preciso que aprendamos a nos conhecer para entendermos o que de fato é preciso mudar. Quais são as nossas atenções? Quais são o nosso comportamento no nosso dia a dia? Como é que é o nosso relacionamento com o nosso próximo? Quais são as exigências que nós fazemos na sociedade e quanto que nós contribuímos com a sociedade? Nós temos uma vida com propósitos altruístas, uma vida com propósitos egoístas. Então, é a partir do estudo dessas leis superiores que são nos apresentadas pelas máximas e pela vivência e pelas lições do Cristo, principalmente no Sermão da Montanha,
Bem-aventurados são aqueles que aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são mansos, bem-aventurados os que são pacíficos, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão consolados. Quando ele fala serão consolados, está nos dizendo exatamente que é o futuro que vai nos consolar pelas atitudes do presente, numa vida de amor, de fraternidade, não beligerante, altruísta, de respeito e consciente de que temos que ser uma mensagem de vida como Cristo nos foi. Então, não revidar, fazer a transformação, a nossa transformação interior. O verdadeiro cristão, ele é reconhecido pelos esforços que faz em domar nas suas mais inclinações. E a fé raciocinada, ela é uma fé que ela decorre da reflexão sobre essas leis superiores. E ela pode, então, encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Por quê? Porque o seu raciocínio, a sua lógica, ele foi construído em cima dos pilares das leis imutáveis da vida. Estamos todos aqui caminhando para aprendermos a vivenciar estas leis na prática, porque é importante entendermos que fora da caridade nós não iremos conseguir nos libertar das nossas paixões e dos nossos equívocos decorrentes da nossa ignorância. Caridade é indulgência, caridade é respeito ao outro, caridade é entender que cada um tem o seu estado de natureza. Cada um está no mundo para aprender. E vivemos num mundo com muita diversidade. Por isso que nos complementamos. E nesta complementação nós crescemos em sociedade. Crescemos individualmente quando contribuímos com a sociedade. Mas crescemos com a sociedade quando aprendemos com aqueles que podem nos mostrar com mais nitidez o caminho a seguir. Então, faz-se necessário compreendermos a indulgência. É necessário também entendermos o quanto que esta mensagem de luz, de amor que Jesus nos apresentou há 2000 anos atrás, quando nos fala dentro do entendimento de Jesus sobre a caridade, na questão da benevolência. Quando a gente fala na benevolência para com todos em todas as circunstâncias, nós estamos falando de uma vivência com uma postura altruísta, com uma postura de servir, com uma postura de ser útil, com uma postura de contribuir socialmente para o bem-estar da sociedade, não curando somente o nosso estar bem, materialmente falando. E neste caminho da benevolência para com todos, o principal pilar esse combustível dessa nova era, a característica mais predominante, a fraternidade. Ser fraterno é ser irmão. E ser irmão é reconhecer no outro aquele que faz parte da mesma família. Pai nosso, nós somos todos irmãos. Então nós temos que viver entendendo exatamente que a vida em sociedade, aqui em qualquer lugar no universo, ela expressa a fraternidade. E ser fraterno é ser responsável com as oportunidades de cada dia, de cada hora, que a Divina Providência nos confere na vida de relação. A fraternidade. E assim, nós observamos também que os espíritos que trouxeram a nossa codificação nos falam do bem em dimensões distintas e do mal também.
quando nos diz que deixar de fazer o bem que se pode fazer é um mal. Então é uma gradação distinta. Quanto de bem que nós podemos fazer e não fazemos? Porque estamos ainda encharcados de ideias do dia a dia do mundo material. É preciso, então, começar a se desvencilhar deste pensamento mais materialista e rumarmos para um pensamento espiritualista, espiritual, de renovação moral em nossos corações. A regra do bem proceder, o distinguir o certo do errado, a questão dos nossos costumes e dos nossos hábitos, a questão ética, um comportamento ético. E aí nós vamos entendendo por que o Cristo nos disse que eu vou lhes preparar o lugar. Meu reino não é deste mundo. Aqui nós estamos de passagem porque o mundo e a vida verdadeira não é aqui na Terra. Aqui é uma passagem, um estágio, um momento. É um estado de natureza que nós estamos vivenciando, que no futuro não vamos precisar vivenciar e experimentar esse estado mais materializado. E assim a gente precisa, então, neste terceiro milênio, começar a praticar a mensagem do Cristo, a vivenciá-la, a tirá-la do nosso intelecto e colocá-la no nosso coração, porque há muita, mas muita necessidade a ser atendida. Tem muitas crianças fora da escola, tem muitas crianças que não têm a sua alimentação saudável, tem muitas famílias que não têm trabalho, tem muitos irmãos que estão passando por enormes dificuldades. E nessa trajetória, nós teremos que aprender a nos desvencilharmos do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, nas frases e nos ensinamentos vivos de Jesus Cristo, quando ele nos diz que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, está nos colocando a necessidade de colocarmos em primeiro plano em nossa vida aqui na Terra o norte da vida verdadeira. Nós somos eternos, nós temos um começo e não temos fim, e não podemos viver aqui pensando que a vida se encerra no túmulo. Nós temos que pensar que estamos numa escola, porque a Terra é uma escola, e nós estamos numa escola neste momento, para aprender as lições que este momento, que este cenário tem a nos apresentar. Não estamos aqui por acaso neste momento de transição. Estamos aqui porque já adquirimos a maturidade para contribuirmos com este processo de transformação. Já vivenciamos muitas revoluções e reformas e nesse momento estamos então experimentando este momento singular da pandemia para nos fazer refletir no modo de nosso viver, para nos fazer refletir nos verdadeiros valores da nossa vida, para nos fazer compreender e entender e sentir no coração a necessidade de irmos ao encontro do nosso irmão, do nosso próximo, sem que ele tenha que nos solicitar e nos convocar. Na história, tivemos muito daqueles que foram os expoentes desse amor ao Cristo, que se dedicaram, que se entregaram para uma vida de amor ao próximo. Albert Schweitzer, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela e tantos outros. Mas nós podemos fazer a nossa parte neste momento.
Diz-nos Divaldo Franco também que nós temos a oportunidade de, neste momento, apresentarmos o quanto que amamos o Cristo, solidarizando-nos com o nosso próximo, vivendo de forma afável e doce, compartilhando o que temos de melhor, aproveitando o tempo, valorizando as oportunidades de cada momento, porque cada dia é uma grande oportunidade. Cada hora é uma grande oportunidade. E a reencarnação é uma enorme oportunidade, porque tem por objetivo principal nos fazer crescer. Tem o objetivo de nos fazer, de promover o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Desenvolvemos-nos, ora intelectualmente, ora moralmente, e assim vamos caminhando. Quando um homem se levanta, muitos se levantam com ele. Quando nós nos transformamos, nós estamos contribuindo por este processo de renovação. Quando nós buscamos domar as nossas más inclinações, nós estamos contribuindo para o processo de regeneração. Quando nós estamos confiantes na mensagem do Cristo, que nos diz que não estamos jamais, em tempo algum, sozinhos, que pelo fio da inspiração, da influenciação espiritual, pelo processo de sintonia, nós estamos com os nossos amigos espirituais, nos inspirando, nos sugerindo, nos dando ideias para que a gente possa caminhar e contribuir neste processo de transformação da sociedade. A sociedade cresce e se regenera a partir do indivíduo, a partir da nossa individualidade. Sejamos o mundo que gostaríamos de ter, disse-nos Gandhi. E assim, então, nós vamos nos encontrando neste amor, nesta fraternidade, neste ambiente, cada vez mais preparados. Se nós observarmos o nosso caminhar para trás, temos a sensação interior de que nos modificamos. Temos a nítida sensação que, se pudéssemos ter de volta o tempo, muitas coisas faríamos diferentes. Isto é a prova de que o processo da reencarnação é um processo de mudança interior. E a prova maior é aquela da confiança de que o amor divino, a justiça e o amor divino nos facultam as oportunidades de renovação das nossas realizações futuras. A cada um será dado conforme as suas obras. E todas as vezes que nós damos um passo na direção correta, nos sentimos emocionalmente valorizados pelo Pai, nos sentimos motivados a continuar a caminhar nessa direção. Que Jesus seja para nós, em todas as horas, em todos os instantes, o nosso grande modelo, o nosso grande guia. Sigamos os seus passos, hoje e sempre, transformando-nos, vencendo-nos a cada instante as nossas más inclinações, as nossas tendências negativas, respeitando cada um como cada um é, e procurando contribuir, não deixando ninguém passar na nossa relação sem levar alguma coisa como referência. O verdadeiro cristão será reconhecido pelo muito que se amam. E Jesus encerra então dizendo-nos, uma grande lição: amai-vos como eu vos amei. O terceiro milênio vai ser coroado com essa distinção do amor e da fraternidade.
Que Jesus nos envolva em clima de fraternidade, de muita paz, hoje e sempre. Até uma nova oportunidade. Que assim seja.